Ok, já está gravando. Então, muito bom dia a todos para mais esse encontro do nosso curso livre de História e Teoria do Direito, onde vamos falar sobre a segunda parte da aula do professor Cristiano Paixão, que tratará sobre o fim do regime militar brasileiro de 1978 a 1985, apontará e explicará para a gente boa parte da discussão jurídica envolvida no processo de abertura e de extensão do regime. É um imenso prazer tê-lo novamente aqui, professor Cristiano. Nossa primeira aula já foi um sucesso, muito aplaudida e muito parabenizada, e espero que será de mesmo nível e qualidade, nem sem dúvida alguma, no encontro de hoje. Cristiano, como já combinamos, a palavra é sua, a gente fala aí uns 40, 50 minutos e depois abre papo para conversa com o público e com algumas perguntas que a gente possa trocar aqui. Muito obrigado novamente e, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Thiago. Quero eu agradecer a gentileza do convite, a possibilidade de discussão desses temas e períodos que me interessam tanto. Nós vamos fazer daquela forma que nós combinamos. Hoje eu vou me dedicar ao período compreendido entre 1978 e 1985, ou seja, a segunda parte aí do período da nossa ditadura, que perdurou de 64 a 85. Eu vou retomar um pouco o fio daquela nosso encontro, né, da última sexta-feira, e vamos avançar então no período fazendo menções a alguns fatos, normas, fontes que já estavam mencionados na aula anterior. Então, eu estou só organizando aqui tenho várias fontes diante de mim, estou só me organizando, e eu vou propor para vocês, até para o debate depois, que essa minha aula ela vai orbitar, ela vai gravitar em torno de 5 palavras-chave. Quais são as 5 palavras-chave dessa aula? Transição, anistia, greves, eleições e constituinte. Essa nossa estrutura, digamos, de cinco expressões, ela tem o objetivo de sintetizar um pouco esse nosso percurso. Então, primeira palavra-chave, transição. Quando a gente fala em transição, falamos até um pouco sobre isso no debate da aula passada, a linguagem ordinária, o senso comum, indica a ideia de transição como uma passagem, como um estágio de ir de um lugar para o outro, e no caso de um período histórico, e passar de um período para outro. Transição está muito relacionado com periodização. Ou seja, no tempo histórico nós temos o hábito de dividir o passado em épocas, em eras, isso tem finalidades didáticas, finalidades epistemológicas, finalidades cognitivas. Isso também vale para a ideia de transição. A transição seria, em tese, um operador temporal. É algo que me indica uma passagem de um momento a outro. Muitas vezes, nos casos das narrativas dos regimes autoritários do século XX, significa, muitas vezes, a passagem do autoritarismo para a democracia. Então, nesse sentido mais amplo, a transição é isso. Mas nós sabemos também, e é nesse sentido que eu quero insistir, que a transição é também uma disputa. Antes de tudo, não se sabe como vai terminar uma transição. Não se sabe quando ela vai terminar. E não se sabe até se ela vai terminar. Nós temos bons elementos para pressupor que alguns aspectos da nossa transição estão ainda incompletos, estão ainda não terminaram, estão inacabados. Então, é muito difícil você marcar um tempo do início e do final da transição. Você pode marcar algumas balizas convencionais. E digamos, convencionou chamar de transição esse período que começa com o governo Geisel, em 1974, que seria essa transição lenta, gradual e segura, como era a linguagem da época. O que para nós é muito importante frisar a transição era, antes de tudo, um projeto. Era um projeto do próprio governo militar, que estava já preocupado com a sua própria subsistência e com o pós, digamos, com o pós-transição, com o pós-regime. Então, foi uma transição muito longa,
se nós pensarmos que ela vai de 74 a 85, são 11 anos. Se nós postergarmos um pouco o marco final para 88, quando entrou em vigor a nova Constituição, são 14 anos. Então, uma transição que, de certo modo, é maior do que o regime que o precede. Porque se o regime foi de 64 a 74 e a transição de 74 a 85, nós temos uma transição maior do que o regime, o que já mostra uma coisa estranha. Já mostra o quê? Já mostra que o que havia foi a determinação interna daquele regime militar de preparar os termos da sua saída. E perceba, pesquisas indicam que não havia um consenso dentro do regime, de que essa transição seria uma transição para a democracia. O que se pensou foi numa transição para um governo civil. Mas alguns estudos mostram, especialmente no final da década de 70, que alguns setores do governo imaginavam um governo civil de cunho autocrático, com forte centralização administrativa, ou seja, não eram generais necessariamente democratas ou que tinham a democracia como meta, ou mesmo que aceitavam a democracia. Isso foi acontecendo no processo. Então, a transição é esse grande projeto que é jogado pelo regime militar, com os seus apoiadores civis, e é colocado na arena histórica, na arena do tempo histórico. Agora, muitas coisas aconteceram para essa transição começar, e ela foi se alterando ao longo do tempo. Para conectar com o nosso encontro passado, o que nós precisamos frisar? Uma das questões da transição é necessário, digamos, normalizar institucionalmente o país, o que significaria acabar com os atos institucionais. Mas nós vimos no encontro passado que demorou para acontecer isso. Isso só foi, e é muito paradoxal. O ato que terminou com os atos institucionais, que é a Emenda Constitucional 11, é uma emenda baixada com o Congresso fechado por força do AI-5. Então, a emenda que termina os atos institucionais, ela foi baixada com base no ato institucional. Então, isso nos mostra o quê? O regime continuou fazendo uso daquela nossa ambiguidade fundamental que a gente falou no encontro passado entre norma constitucional e ato institucional. Ela serviu, inclusive, para pôr fim aos atos institucionais. Agora, quando, então, isso é aprovado em 77, só entra em vigor em janeiro de 79, mas quando entra em vigor, e aí isso vai ser muito importante para a nossa aula hoje, também entra em vigor um dispositivo que permite que o presidente da República baixe medidas de emergência. E essas medidas de emergência não dependem de aprovação pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Não precisam de aprovação, não são submetidas ao Poder Judiciário. Significa dizer o quê? Continua sendo um mecanismo de exceção. Eu posso mudar o nome de ato institucional para medidas de emergência, mas o regime continuou continuou reservando para si próprio um espaço de suspensão. E ele fez uso desse espaço. Foram decretadas medidas de emergência em 83 e em 84. Então, significa o quê? Que atos de exceção, que atos unilaterais de transformação foram utilizados durante todo o regime. Pela primeira vez em 9 de abril de 64, como nós vimos com o ato 1, depois ato 1, e até abril de 84, que é quando vigoraram as medidas de emergência relacionadas às diretas já. Então, nós temos aqui então, uma certa coerência no regime, que procura normalizar o direito, mas sempre reservando para ele próprio essa zona que era importante que ficasse indeterminada de possibilidade de suspensão da ordem constitucional. É muito importante ter isso em mente. Tá? Os acontecimentos políticos, o que acontece, digamos aqui, nesse início da transição, entre 74 e 78? O que começa a acontecer? Ainda falando da primeira palavra-chave, transição. Nós temos um episódio que foi marcante. O assassinato do cineasta e jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era um militante do Partido Comunista Brasileiro, mas completamente afastado da luta armada, um jornalista com uma presença pública, um jornalista que era jornalista da TV Cultura de São Paulo,
e se apresentou voluntariamente no DOI-CODE para prestar um depoimento. Saiu de lá morto. E foi algo que realmente foi muito marcante. O regime tentou, digamos, vender uma imagem que teria sido um suicídio, uma foto absolutamente forjada, uma versão de muito difícil credibilidade. E aí nós tivemos esse assassinato de Vladimir Herzog, que mobilizou a sociedade civil de São Paulo de uma forma que foi feito na Catedral da Sé um ato ecumênico, um culto ecumênico, convocado por Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo na época, da Igreja Católica, Jaime Wright, reverendo protestante, e Henry Sobel, um rabino da religião judaica. Foi um ato ecumênico importantíssimo. Calcula-se que havia 8.000 pessoas na catedral nesse dia. O regime fez tudo para proibir o ato. Dom Paulo Evaristo Arnes desobedeceu uma ordem do governo para não fazer o culto. E isso, de algum modo, inflamou a sociedade e foi gerando uma inconformidade, foi gerando uma movimentação que ficou difícil para o governo conter. Aí a transição começa a se acelerar, mas aí não só a transição estabelecida pelo governo, também a sociedade civil começa a despertar. Ela foi duramente reprimida, vocês sabem que em 68 para 69 há um endurecimento do regime, o movimento estudantil é perseguido, a oposição legal é perseguida, grupos de oposição são perseguidos com mortes, assassinatos, desaparecimentos, execuções forçadas, sequestros, torturas. Então, um período muito difícil, mas que gradativamente a sociedade começa a reagir. E essa reação, ela vai trazendo desafios para o regime. Em primeiro lugar, é importante frisar que havia dois partidos, Arena e MDB. E o MDB começa a ganhar terreno em eleições legislativas. Em 74 e 76, o MDB ganha terreno nas eleições para o parlamento. Isso significa dizer, e também para algumas cidades, para algumas prefeituras que ainda tinham eleição. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o regime precisou dar uma espécie de freio de arrumação, que foi o pacote de abril de 77. Utilizando um pretexto qualquer de um pronunciamento de deputado da oposição, o presidente Geisel fecha o Congresso com base no AI-5 e baixa essas emendas constitucionais a que eu me referi. No mesmo dia de declaração do pacote de abril, assume na Ordem dos Advogados do Brasil o presidente do Conselho Federal, Raimundo Faoro. Grande autor, ainda que não fosse um homem da academia, ele era um procurador do Estado e um advogado militante, ele é autor de uma obra monumental, especialmente Os Donos do Poder, que é um clássico do pensamento político brasileiro, e também escreveu obras sobre Machado de Assis. Ele era um intelectual realmente muito, muito sofisticado e muito respeitado, e assume a OAB. E isso vai gerar uma mudança de posicionamento da OAB em prol, e aqui realmente ganha mais força, a ideia de convocação de uma Assembleia Constituinte. Aqui começa a ideia de que só seria possível sair do regime de arbítrio por meio de uma Constituinte. Então, a transição está, para a gente fechar essa primeira palavra-chave, em disputa. Qual transição? A transição lenta, gradual e segura, patrocinada pelo governo, com os passos decididos pelo regime militar, ou a transição para uma democracia capitaneada pela sociedade civil? Essa disputa ganha corpo em 77. Então, o que chamamos de transição está longe de ser uma simples passagem. É, na verdade, um palco de disputas políticas e sociais. Então, nós podemos ir agora para a segunda palavra-chave: anistia. Anistia é uma palavra importante para nós. Primeiro, no curso de História do Direito, é importante frisar que a anistia é importante na história do direito brasileiro.
o Brasil tem uma tradição de concessão de anistias políticas e não políticas. Seja, em vários processos constituintes, a questão da anistia veio à tona. Na Constituinte de 1823 se discutiu anistia. Na Constituinte de 33 e 34 se discutiu anistia. Na Constituinte de 46 se discutiu anistia. Ou seja, há uma ideia de que anistias são importantes como formas de normalização da política, digamos assim. Outros países, como Itália, por exemplo, têm uma tradição forte de anistia. O Brasil não está sozinho nisso. A Itália tem muitas leis de anistia, a França tem lei de anistia também. Então, o Brasil, de algum modo, está se comunicando com alguns ordenamentos da época, mas isso é muito forte para o Brasil. Tem uma tese de doutorado defendida na Universidade de Chicago, e a autora, que é Anne Schneider, ela, num período compreendido entre 1891 e 1979, ela enumera 38 leis de anistia. E 38 leis de anistia política, ou seja, não incluindo anistias para servidores, para membros das Forças Armadas que foram punidas. Aí nós temos um número ainda maior. Então, é uma presença muito forte na história brasileira a anistia. E a anistia ganha importância aqui por quê? Porque nasce, e aqui é importante a gente ver as diferenças históricas. Quando a gente pensa em anistia no Chile, por exemplo, é uma anistia totalmente diferente da anistia do Brasil. A anistia do Chile foi outorgada por um decreto do Pinochet em 78, quando não tinha nem Constituição vigorando e o Congresso estava fechado. E essa anistia foi claramente uma autoanistia, uma anistia feita pelo governo para proteger seus agentes. O caso brasileiro, como quase sempre acontece, é mais complexo e ambíguo. Ele vai ter essa dimensão da proteção dos agentes, mas só no final da tramitação do projeto. A anistia, quando surge como uma demanda da sociedade civil. Ela surge como uma demanda de associar, era muito interessante. Anistia, a palavra anistia, que é uma palavra que tem um léxico que foi se transformando ao longo da história, tem um léxico que vem da Grécia Antiga, passa pela Idade Média, passa pelo início do direito internacional público, chega no século XX. A anistia significava, naquele momento ali, retorno, significava duas coisas: retorno dos exilados e retorno da democracia. Isso é interessante frisar. Uma das digamos, das consequências da repressão foi a fuga do Brasil de muitos militantes, muitos líderes políticos. E havia uma demanda da sociedade que eles voltassem. Então, a ideia de uma anistia também tem a ver com a ideia de um retorno. Anistia como retorno à normalidade, como retorno das pessoas exiladas. Era um drama muito grande. Eu sempre falo isso para os meus alunos, e, de certo modo, tenho uma certa dificuldade para entender. E eu presenciei isso na comissão de anistia, quando eu vi os depoimentos também de requerentes. Como era difícil para esses militantes ficar fora do Brasil. Era um sofrimento o exílio. É aquilo, como tem uma passagem no Ricardo II, de Shakespeare, que ele fala, que um personagem pergunta se o outro está comendo o pão amargo do exílio. É mais ou menos essa a sensação que marcava a narrativa do período. Era muito difícil para tanto para os familiares quanto especialmente para aqueles exilados, ficar fora do Brasil. Tudo que eles queriam era voltar para o Brasil. E é interessante notar, a gente teve recentemente o falecimento trágico de Aldir Blanc, que foi um grande poeta, letrista, compositor, e tem o hino da anistia, o Bêbado e Equilibrista, que é a música de João Bosco e a letra do Aldir Blanc, que é toda sobre isso, né? A volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Quem é o irmão do Enfio? É Betinho Herbert Souza, sociólogo importantíssimo, que estava exilado. E choram Marias e Clarices. Quem é Clarice? É Clarice Herzog, é a esposa de Vladimir Herzog, viúva de Vladimir Herzog. Maria é a esposa de Manuel Fiel Filho, um operário que foi morto pela ditadura. Ou seja, a cultura assume também essa dimensão da anistia e do retorno. Só que, se a gente analisar historicamente, é muito anterior a essa demanda. Existe um artigo publicado por Carlos Heitor Coni,
no dia 18 de abril de 64, dias depois do golpe, o qual ele apoiou, inclusive, no início. Nos primeiros momentos ele apoia, mas quando começam os expurgos, quando vem alta institucional, ele revê sua posição e escreve um artigo chamado Anistia. É um artigo belíssimo. É um artigo, inclusive, que ele fala: está na hora de pronunciar a palavra que ninguém tem coragem de pronunciar. E essa palavra é anistia. De novo, ele está associando a anistia com o retorno. Então, por que eu estou dando esse quadro? Porque começam a surgir os comitês brasileiros pela anistia. São especialmente fundados por mães, esposas, parentes e também entidades da sociedade civil que começam a requerer, a demandar anistia, a pedir que essa anistia venha nesse curso dessa redemocratização. Então, é um movimento muito bonito esse, inclusive porque é um movimento que envolve uma dimensão de gênero também. Existem imagens muito bonitas, eu vou depois selecionar algumas imagens para te mandar, de passeatas pela anistia com mulheres segurando as faixas pela anistia. Então, foi um movimento também que envolveu uma maior participação das mulheres no processo político. Isso é um dado importante também. Então, a anistia tem essa significação. Ela, em alguns contextos, ela pode significar simplesmente esquecimento, ou perdão, ou acordo. Nesse caso brasileiro, significava mais do que isso. Significava retorno à democracia. Agora, a consequência, digamos, a consequência institucional foi que houve aí um aproveitamento pelo regime. Apenas por 7 votos, é uma coisa importante, a maioria não era a maioria muito expressiva do governo nessa época, é enxertada no texto do projeto de lei da anistia um dispositivo, é inserido um dispositivo que estende a anistia dada naquela norma aos crimes conexos. E vem a interpretação de que crimes conexos são aqueles crimes praticados pelos agentes do regime. Membros das Forças Armadas, policiais ou civis que torturaram, mataram e contribuíram para o desaparecimento. Essa foi uma forma que o governo da época encontrou, já era governo Figueiredo, encontrou para tentar, de algum modo, aproveitar esse bonde da anistia e, ao mesmo tempo, isentar, blindar seus agentes. E é importante dizer que isso foi bem sucedido, na medida em que essa interpretação dura até hoje. Num julgamento muito controvertido, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2010, pela DPF 153, que essa norma de anistia é recepcionada pela Constituição de 88. Então, o que nós temos? Nós temos, aqui no caso brasileiro, um obstáculo que não deve ser também, não deve eclipsar esse outro aspecto, porque o movimento da anistia foi um movimento importante. Com ele, voltaram ao Brasil líderes políticos que estavam exilados, como Leonel Brizola, Miguel Arraes e vários outros que estavam no exílio, e o irmão do Enfio, Herbert de Souza, que retornam e são readmitidos na cena política brasileira. Isso foi um dado importante. Ao mesmo tempo, nós tivemos esse aproveitamento pelo regime. Mas, para nós, eu gostaria de frisar aqui, nessa nossa exposição, frisar esse elemento social e político e cívico da anistia. A anistia vista como uma campanha. Havia cartazes belíssimos pela anistia, desenhados pelo Enfio, com figuras florais, com ideia de uma transformação. Então, essa é uma dimensão importante da luta pela anistia no Brasil, que não deve ser desconsiderada. Terceira palavra-chave, greves. O direito de greve, eu vejo o direito de greve, tem um artigo que eu publiquei numa dessas coletâneas de congresso do IBHD, no Rio de Janeiro, em que eu falo sobre a greve como prática social. A greve é um conceito, é uma prática que é fundamental para a história do direito, porque a greve tem uma característica de transbordar a esfera do direito, de transbordar a simples adequação a uma norma, e ela tem um componente de autonomia, de autodeterminação, que é crucial na história social. E a história brasileira é rica em greves. A greve geral de 17,
várias greves ao longo do período 61 64. E aí nós tivemos essa situação. Nós temos, então, em 64, o regime militar. Os sindicalistas são muito perseguidos, ou seja, a primeira leva de repressão atinge especialmente militares, nacionalistas e líderes sindicais. Então, é um período muito difícil para os sindicalistas. E em 68, nós temos duas greves importantes. As greves de Contagem e de Osasco. Na Belga Mineira, uma siderúrgica de Contagem, perto de Belo Horizonte, e da Cobrasma e outras indústrias na região de Osasco, na Grande São Paulo. Essas greves são severamente reprimidas pelo governo, inclusive com um envio de tropas para reprimir esses movimentos. Isso teve um efeito realmente paralisante no movimento sindical, que ficou toda a década de 70, a maior parte dela, sem a iniciativa dessa luta social. Só que o chamado milagre econômico brasileiro começa a dar sinais de esgotamento na segunda metade da década de 70. E isso significa, um termo muito usado na época, um arroxo salarial. Significa os salários serem pressionados. E o que acontece? Aí começam manifestações de trabalhadores por melhorias de condições de trabalho. Agora, é muito interessante de analisar esse caso, para a gente ver o que pode ser uma fagulha, uma faísca, o que pode acender um pavio, digamos, da mobilização social. Nesse caso, nós sabemos o dia, a hora e o local em que esse pavio recebeu o seu primeiro, digamos, sua primeira labareda. Foi no dia 12 de maio de 78, às 7 horas da manhã. Nesse dia, era uma sexta-feira, 100 trabalhadores da Scania, uma fábrica de caminhões da Suécia, que tinha uma planta industrial grande na região do ABC, no caso era São Bernardo do Campo, havia uma negociação entre o sindicato e a empresa. Essa negociação chega num impasse, a empresa não aceita negociar mais e nem melhorar a sua proposta. A situação chega numa espécie de impasse que iria para a esfera judicial, quando 100 trabalhadores do setor de ferramentaria, perceba que não são nem os trabalhadores da empresa como um todo, são de um setor, combinam entre eles que vão fazer um protesto. Eles combinam que vão entrar na fábrica, vão bater o cartão de ponto e vão entrar nos seus lugares de trabalho, só que não vão trabalhar, vão fazer greve. Eles combinam isso entre eles e não falam nem para o sindicato. O que acontece esse dia 12 de maio? Eles entram, batem o ponto e vão para os seus postos de trabalho e se recusam a trabalhar. Primeira reação, perplexidade geral, de todos, do sindicato, da empresa, do Ministério do Trabalho. O que eles estão fazendo? É greve? Não sei bem se é greve, porque eles estão aqui no trabalho, só que eles não estão trabalhando, mas eles estão presentes. O que acontece é que esses trabalhadores estavam muito unidos contra uma postura que eles consideravam muito arbitrária da empresa. O que é impressionante é que essa medida gerou uma reação incrível. Isso foi no dia 12 de maio, 100 trabalhadores. Na semana seguinte, os 1.800 operários da Scania já tinham aderido ao movimento. Agora os números vão começar a crescer muito. Entre 12 de maio e 13 de julho de 78, foram 213 fábricas em greve em 9 cidades de São Paulo. Ou seja, só em São Paulo, somadas as greves de 78, tinham 245 mil trabalhadores em greve. Se nós pegarmos as greves do Brasil em 78, no Brasil inteiro, são 14 categorias profissionais que entraram em greve em 7 estados. E fizeram greve em 78, 539.037 trabalhadores. E esse número só aumenta. Em 79, nós temos números impressionantes. Em 79, foram 26 categorias em greve em 15 estados. É impressionante o número de trabalhadores que entraram em greve em 79. 3.207.994 trabalhadores em greve em 79.
Ou seja, é um movimento impressionante. E o que a gente pode, o que interessa para nós em termos de história do direito? Duas coisas. A primeira, era um movimento ilegal. O regime de 64 aprovou uma lei, a Lei 4330 de 64, uma das primeiras leis do regime militar, que era uma lei duríssima contra a greve. Tanto que os trabalhadores chamavam essa lei de lei anti-greve. Mesmo assim, isso não impediu que tantas categorias, tantos trabalhadores se colocassem em posição de greve. Professores, médicos, enfermeiros, construção civil, servidores públicos, operários, metalúrgicos, bancários. Começou a se expandir essa prática. E algumas vezes os tribunais eram chamados para decidir, muitas vezes decidiam pela ilegalidade da greve, mas em alguns casos não. Depois, mais calma, a gente pode falar de algum outro caso de tribunais regionais do trabalho que conseguiram encontrar uma forma de pronunciar a legalidade desses movimentos, mesmo eles indo tão contra a legislação que era tão restritiva. Então, isso nos mostra uma posição que suplantou esse obstáculo da greve. E o segundo aspecto, que é importante para nós, eu acho muito importante, é o fato de que nós temos um transbordamento da pauta. Por quê? Essas greves começam como greves por melhorias de condições de trabalho e de salários. Só que logo no início, essas greves começam a pedir democracia. Esses sindicatos começam a pedir democracia e o fim do regime com uma Assembleia Constituinte. Então, nós sabemos o que acontece. Líderes sindicais são perseguidos, alguns são assassinados, como Santo Dias, por exemplo, assassinado com um tiro nas costas no piquete em São Paulo. Muitos são presos pela Lei de Segurança Nacional. Existem fotos muito impressionantes das assembleias no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, com helicópteros do Exército sobrevoando a Assembleia. Mas são movimentos que são muito marcantes, justamente por quê? Porque eles estão no centro de uma nova conformação social. Existe um belo livro do sociólogo falecido precocemente chamado Eder Sader. Esse livro se chama Quando Novos Atores Entraram em Cena. É um livro que analisa esse período 78, 80. E o que ele percebe o que o Eder Sader lê naquele momento? Lê os movimentos pela anistia, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, as associações de bairro, o novo sindicalismo, numa rede solidária de cidadania, e que se tornou muito potente. Essas greves do ABC mesmo, se você analisar, os dois únicos presidentes civis que concluíram seus mandatos no pós-constituinte saíram daquela cena. Fernando Henrique Cardoso era um professor da USP, que tinha voltado do exílio, ele tinha sido um exilado, tinha voltado do exílio e que entra na vida pública justamente na solidariedade desses grevistas do ABC. Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente dos sindicatos metalúrgicos. Os dois são os únicos presidentes civis a concluir o mandato no pós-constituinte de 88. É um dado interessante, a gente tem que levar em consideração. Eles surgem para a vida pública naquele contexto. Mas eu quero, então, associar, nós estamos já meio que perto do tempo, que associar as greves primeiro, com essa transgressão, segundo, com essa capacidade de articular novas demandas e terceiro, a capacidade de articular uma sociedade civil organizada. Quarta palavra-chave, eleições. A gente viu que o regime precisava, de algum modo, manter algumas eleições legislativas, em alguns casos municipais, muito controladas, muito restritas, mas ele precisava manter para dar uma aparência de legalidade. A gente falou sobre isso na aula passada. O resultado disso é que, de algum modo, a oposição legalizada vai ocupando esse campo eleitoral. E nos anos 80, em 82, houve eleições para governador pela primeira vez, desde a década de 60, há eleições para governadores dos estados. E nessas eleições, nós tivemos vitórias expressivas da oposição. Franco Montoro, em São Paulo, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Tancredo Neves, em Minas Gerais. Então, nós temos um quadro de lideranças
que chegam ao poder ainda no regime militar, com muitas tensões, mas que usaram a via eleitoral para isso. E é importante frisar porque esses, de novo ainda no plano eleitoral, porque esses líderes vão ser os líderes de uma grande manifestação cívica brasileira, que é a luta por eleições diretas para presidente da República. No início da legislatura de 83, um deputado desconhecido do PMDB do Mato Grosso, chamado Dante Oliveira, seu primeiro mandato, no seu primeiro dia de mandato, apresenta uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, convocando eleições diretas para presidente da República. Numa história que é uma história belíssima, depois poderia ser contada com mais calma, a sociedade inteira se mobiliza para essa pauta das diretas. Ela se mobiliza com comícios que havia mais de 1 milhão de pessoas. Você está em Curitiba agora. Eu tenho umas fotos do comício no Largo da na 15, na Praça 15. Como é que chama? É Boca Maldita, A Boca Maldita, né? Que é onde dizem que começou as diretas já, né? Começou. A concentração ali tem umas fotos belíssimas desse comício. Eu descobri essas imagens. Também tem umas da Assembleia Legislativa de Curitiba com faixas pelas diretas. Então nós temos assim se vivia ali uma efervescência política e um dado interessante, uma certa aposta na via institucional, né? Porque nós tínhamos ainda o Congresso Nacional com muitos representantes do regime, o PDS, que era o partido do regime, tinha maioria, mas se apostou que era possível passar uma emenda constitucional lá. Foi uma mega movimentação, mas é o que nós vemos agora? Agora, o outro lado. O governo baixa medidas de emergência para reprimir o movimento das diretas. Então, de novo, olha, percebam, nós estamos em abril de 84, mais de 20 anos depois da deflagração do golpe, e está o regime usando medidas de exceção. Não foi um período tranquilo esse. Uma coisa que a gente tem que frisar também, quase perto já da última palavra-chave, uma coisa que a gente tem que frisar também é o aspecto de que houve muitos atentados terroristas da direita nessa época. Em 1980, no dia 27 de agosto, uma bomba explode no Conselho Federal do OAB, que era no Rio de Janeiro nessa época, e mata a dona Lida Monteiro da Silva, que era secretária do presidente da OAB. No 1º de maio de 81, um sargento e um capitão do Exército resolvem colocar uma bomba no Rio Centro. Estava vendo um show de música popular brasileira. Essa bomba explode no colo do sargento, que morre dentro de um carro, mas era uma bomba planejada para causar uma enorme perda de vidas humanas. Bancas de jornal eram dinamitadas, porque vendiam jornais chamados alternativos, como o Pasquim. Então, é um período que há uma luta intestina, uma luta interna nas facções das Forças Armadas para sabotar o processo de transição. Então, era a transição ainda em suas várias disputas. E é nesse cenário que se mobiliza a sociedade inteira por eleições diretas, mas nessa mobilização o governo, de novo, consegue controlar o tempo da transição. Que o governo estipula medidas de emergência, um coronel da cavalaria é responsável pela execução dessas medidas em Brasília. Isso é um pouco de meio história, um pouco de memória, porque eu me lembro disso. O prédio do Congresso Nacional é cercado por tropas. O coronel dá golpes de cacetete nos carros que buzinavam. Há uma censura absoluta de imprensa em Brasília. Há também se colocam barreiras para que as pessoas não possam chegar. Então, é realmente um momento de exceção. Então, nós vemos aqui, em 84, o drama de todo o período, o drama de resistência e repressão, tentativa de democracia, com mobilização de tropas, e em 84 temos esse resultado. E aí, só para a gente finalizar, a quinta palavra-chave é constituinte. Na Constituinte, depois a gente pode até um outro dia, se for o caso, falar mais sobre a Constituinte específica de 87 e 88. O que eu quero só frisar é que a ideia de uma Constituinte não é uma ideia que existe em todo lugar. Não são todos os países que tinham ditaduras, que fizeram novas constituições. Quase nenhum fez. No Uruguai, por exemplo, havia uma Constituição Democrática de 68, ela foi, digamos, suspensa na ditadura e foi restaurada depois. A Argentina estava com a Constituição de 1850 e poucos,
fez alguma revisão em 94. O Chile tem até hoje a Constituição outorgada por Pinochet, em 1980. Ou seja, não era automático que deveria haver uma Constituinte. Mas, no caso brasileiro, foi muito forte essa ideia. Existem alguns documentos interessantes. A primeira manifestação que nós encontramos, são artigos que eu junto com o Leonardo Barbosa, sobre exatamente a Constituinte, foi um Congresso Nacional, o 6º Congresso Nacional do PCB, feito na clandestinidade, ainda em dezembro de 67, aprovou algumas teses, entre elas a abolição das leis de exceção implantadas pelos militares, o estabelecimento das liberdades democráticas, realização de eleições e a adoção de uma Constituição democrática e anistia aos presos políticos. Aqui está tudo resumido, né? A ideia de retorno à democracia, de anistia, de uma constituinte e de eleições. E aí nós temos, em 71, a famosa Carta do Recife, que é uma carta feita pelo MDB, em que nessa Carta do Recife fica muito clara essa ideia da constituinte. E a partir daí, essa ideia vai dominando as manifestações, nas greves do ABC, nas manifestações por anistia. Lembrar uma coisa importante, final da década de 70 é quando se estabelece o movimento negro no Brasil. Em 78, num ato nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em que se pedem eleições e uma Assembleia Constituinte. Então, nós temos uma demanda por Constituinte que vem, a primeira vez, em 67. Ou seja, ela vai marcando a resistência desde o início. E uma coisa muito importante, em 81, tem um evento muito importante, em 81, que é a CONCLAT, que é a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Eu estou aqui com as resoluções da CONCLAT. Foi realizada, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, realizada entre 21 e 3 de agosto de 81, em Praia Grande, no estado de São Paulo. E uma das teses, o primeiro ponto, lá se faz uma carta, né? Uma carta importantíssima, feita no final do Congresso. E o primeiro ponto da carta diz o seguinte: elaboração de uma Constituição que garanta os direitos fundamentais da classe trabalhadora. O trabalho produtivo é socialmente útil para todos. A prática efetiva dos direitos civis e políticos e liberdades democráticas sem discriminação. Plena liberdade sindical, direito de greve amplo e restrito. Aqui, de novo, temos tudo reunido. A ideia de direitos sociais, a ideia de direito de greve, de liberdade sindical, mas direitos civis e políticos e Assembleia Constituinte. Então, como eu falei na aula passada, justamente por conta dessa repressão que foi feita nas medidas de emergência, digamos, seria esse último espasmo repressivo do regime que consegue bloquear a PEC Dante de Oliveira, faz-se uma dissidência do partido do governo, PDS, que se une à oposição, uma parte desse partido, e lança a candidatura de Tancredo Neves para presidente da República. Percebam que Tancredo Neves não disputa com um militar, mas com um civil do regime, que é Paulo Maluf. Ou seja, que o regime estava querendo já dar o passo seguinte da transição, essa transição para um governo civil. Tancredo Neves ganha a eleição pelo colégio eleitoral, aquele que foi criado pelo AI2. Só que, como sabemos, uma espécie de tragédia brasileira, na véspera de tomar posse, Tancredo cai doente no hospital, ele acaba falecendo e assume o cargo José Sarney. Assume numa circunstância controvertida. Havia dúvidas se ele deveria assumir ou não, tudo indicava que não, mas acabou se fazendo um acordo com o aval do Exército para ele assumir. E não, isso para a gente fechar isso aqui, não era certo que teríamos uma Constituinte. Tancredo Neves foi muito ambíguo em relação a isso. Deu uma declaração dizendo que convocaria uma Constituinte, mas deu outra dizendo que se contentaria com reformas nos textos existentes. Então, é um dado interessante esse. Esse personagem que às vezes foi tão maltratado, que é José Sarney, bem ou mal, ele envia um projeto de emenda constitucional convocando uma Constituinte para a Câmara dos Deputados, em 85.
Há toda uma tramitação acidentada dessa PEC, mas ela é promulgada em dezembro de 85. A emenda constitucional 26 de 85 convoca um Congresso Constituinte a ser eleito em 86. E aí começa uma outra história. Acho que eu estou vendo aqui, deu 43, 44, acho que é um bom platô. Podemos passar para os debates agora, Tiago. Estou à disposição. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, professor Cristiano. Incrível, ótima apresentação. Gostei mesmo. Tocou em vários pontos, me fez aqui pensar muitas perguntas, a ponto de aqui eu estou um pouco preocupado só se a gente vai conseguir dar tempo de responder a todas, né? E já convido também o nosso público enfim, fazer questionamentos e perguntas. O Cristiano já deu aí um indício de que possivelmente, né, Cristiano, nós aí teremos uma terceira aula para vocês que estão nos acompanhando, que será um encontro específico sobre a Constituinte de 87 e 88, porque, de fato, tem muita informação, muita discussão a se fazer, e eu acho que o Cristiano vai ajudar muito a gente, se conseguir, de fato, a gente fazer essa terceira aula. Não sei, a gente combina aí, né, Cristiano, se faz essa semana, como faremos? Eu acho ótima ideia, porque eu acho que temos duas coisas ali. Nós temos, primeiro, o novo texto e o processo de fazer o novo texto, que é muito interessante para a história do direito também. Isso. Como se construiu esse texto constitucional. E eu tenho Então, muitas perguntas. é um tema que eu gosto muito, então eu acho que merecia mais um encontro. Combinado. Por mim já está combinado. Público, respondam aí no chat o que vocês acham. A NA já achou excelente a ideia, mas vamos ver o que mais o pessoal diz. Vamos lá, Cristiano, eu tenho uma série de perguntas aqui para te fazer. Eu queria começar com uma que é bem curiosa, assim, e talvez seja até um pouquinho difícil, mas eu sei que você vai sair bem nela, que é a seguinte. Como é que a gente entende, dentro da cultura jurídica, dentro do pensamento jurídico da nossa tradição, a posição de juristas que no começo apoiam o regime e depois rompem com o regime? Eu falo, por exemplo, que isso me parece uma tradição que não está resumida ao regime militar brasileiro. Peguemos o Estado Novo de Getúlio Vargas, né? O Estado Novo teve, no começo, juristas que apoiaram. Francisco Campos fez a Constituição, mas em 43 estava ele na imprensa falando que a Constituição era caduca, que o Getúlio tinha que renunciar, que tinha que mudar. E tantas outras. Isso aconteceu também com o autor do Código de Processo Civil, que em 38 está defendendo o Estado total, está usando esses termos, inclusive, falando que o Estado Novo é um novo momento da civilização ocidental, e em 43 está assinando o Manifesto dos Mineiros, que pede o fim do Estado Novo, nova Constituição. E a gente tem a mesma coisa no regime militar. Sobral Pinto, acho que é um dos exemplos mais famosos, né? O sujeito que apoiou o golpe, teve reuniões em casa com o Castelo Branco, tinha inclusive articulado um processo de impeachment contra o Jango, que foi deixado de lado, enfim. E depois ele é um dos principais personagens das diretas jás, né? É famoso os discursos dele lá nos palanques, etc. Então, o que faz com que juristas, de um primeiro momento, a gente poderia dizer que eles são incoerentes, é isso? Ou de fato, esses eventos, esses regimes são tão diferentes do começo para o final que permite essa maleabilidade e essa manobra por parte dos juristas? Como você interpreta isso, essa adaptabilidade dos juristas num momento, surfar o autoritarismo e depois romper com esse autoritarismo e exigir a democracia? Eu acho uma pergunta excelente e eu interpreto usando uma expressão que você usou, adaptabilidade. Eu gosto muito de um artigo escrito pelo professor Ayrton Cilander, junto com, acho que um Alexandre. O artigo se chama Francisco Campos, um jurisconsulto adaptável, em que ele mostra essa trajetória de Francisco Campos, né? Ministro da Educação no início do governo Vargas, implanta uma reforma do ensino, depois baixa 37, escreve a Constituição, vira o ministro da Justiça. Depois, segundo o professor Ayrton, tem uma fase liberal e em 64 está pronto para redigir a exposição de motivos do ato 1 que eu li na aula passada. Ou seja, é alguém que está surfando, digamos, de acordo com a onda. E tem uma frase famosa do grande cronista Rubem Braga, né, que dizia que toda vez que acendia a luz do apartamento do Francisco Campos em Copacabana, dava um curto-circuito à democracia.
Ele estava pensando alguma coisa. Não acabaria bem essa situação. Ele estava redigindo algum ato constitucional, uma Constituição para alguém outorgar. O que eu vejo nesse caso? O Goffredo Telles. Goffredo foi um grande apoiador do golpe. E, em 77, escreve a carta aos brasileiros. É uma carta lançada com toda a pompa no Largo de São Francisco, na USP, que foi importante nesse momento de consolidação. E isso é feito sem nenhum, digamos, sem nenhum problema. Um que sempre se manteve coerente foi Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu considero Manuel Gonçalves Ferreira Filho orgânico do regime, porque escreve sua tese sobre o estado de sítio durante o golpe e se mantém coerente como jurista orgânico do regime durante todo o golpe. Inclusive, ele escreve um artigo em 79, que é um artigo desafiador, em que ele diz assim: ok, vocês querem então uma nova Constituição, mas que seja essa Constituição a colocar em norma constitucional as conquistas da Revolução. E você sabe, eu vou falar isso na próxima aula, a tensão gerada pelo discurso do presidente do Supremo Moreira Alves na abertura da Constituinte, no dia 1º de fevereiro de 87, em que ele falava que aquele ato era o momento pelo qual, por via de conciliação, se encerrava o ciclo revolucionário. Então, ali já tinha uma disputa sobre o que era a Constituinte. E essa disputa vinha dos anos 70, que era uma Constituinte que seria uma transição para a democracia, ou seria uma Constituinte que plasmaria as conquistas do regime revolucionário. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Manuel Gonçalves Ferreira Filho se diferencia um pouco desses outros, porque é alguém que continuou sempre criticando o constitucionalismo democrático. Outros, a meu ver, oscilam de acordo com a popularidade do regime. É uma coisa que a gente não lembra muito, eu até falei isso na aula passada, o regime militar foi muito popular. Esse é um dado, não durante todo o período, mas numa determinada parte, ele foi muito popular. E eu percebo nos juristas brasileiros uma certa tendência a uma adesão ao regime. Tem um dado interessante também, que ele não era só popular entre os órgãos de cúpula, isso é uma coisa meio perturbadora. Algumas das manifestações mais, digamos, fortes, populares, foram as marchas com Deus, pela família e liberdade, no final de março, início de abril de 64. Levaram milhões de pessoas às ruas. Então, o regime conseguiu ler os medos, angústias de um setor da sociedade brasileira. E foi muito competente ao galvanizar esses medos. Por isso que conseguiu se perpetuar por tanto tempo no poder. Conseguiu articular um discurso que falava para um setor da sociedade brasileira que tinha poder. E os juristas normalmente estão nesse setor. Vêm de famílias normalmente de juristas, com tradições jurídicas ligadas à hierarquia, ligadas a um modelo. Eram professores que eram catedráticos do modelo hierárquico, eram pais de família em que o pai era o chefe da família, viviam num contexto de hierarquia e autoridade. Então, era um discurso fácil para se aderir. Então, eu tenho, acho que, razões culturais e razões políticas para essa adesão. Muito bem, muito bem. E aí, um pouco, digamos, um braço dessa pergunta inicial seria falar dos juristas críticos da ditadura. Porque da mesma forma que tiveram esses que apoiaram, depois romperam, que ficaram coerentes, teve aqueles que bateram de frente desde o começo. Um exemplo deles é um cara que eu estou estudando recentemente, que é o Osni Duarte Pereira, que é até nome do Tribunal de Justiça do Rio, foi cassado já em dia 10 de abril, no mesmo decreto que cassou o Jango, enfim. Mas tem outros também. E aí eu queria fazer uma pergunta dupla. Primeiro quem são esses outros juristas que foram opositores da ditadura? E aí a segunda parte como é que surge a teoria crítica do direito ou as posições críticas do direito como resposta à ditadura? Porque a gente sabe, você está na UNB, direito achado na rua, por exemplo, né? Em algum dia tem relação com o Roberto Lira Filho, que é um personagem durante todo esse período. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente também desses juristas de oposição desde o começo.
É uma ótima pergunta. Bom, eu associo muito a oposição ao regime, no que diz respeito ao mundo do direito, aos advogados. Existe uma história que precisa ser melhor escrita do brilho e da coragem de advogados que lutaram por seus clientes, inclusive arriscando muitas vezes a própria pele. Pessoas que a gente não ouve falar muito aqui em Brasília, por exemplo, José Luiz Clerô. Clerô era um maranhense, não era, digamos, um suspeito de uma simpatia esquerdista, mas era um democrata. Clerô lutou por Onestino Guimarães até o fim e conseguiu tirar Onestino Guimarães da cadeia algumas vezes. E foi um defensor de presos políticos. O próprio Sobral, viu? Sobral tinha... Eu considero o Sobral Pinto um dos maiores personagens brasileiros do século XX, porque é um personagem muito interessante, é um personagem fascinante. E Viveu ele foi todas, né? e ele foi preso, né, em 70 ou 71, quando já tinha 80 anos, ia ser paraninfo no dia da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Ele foi preso e ele se recusou a se entregar. Ele estava no seu quarto de hotel, e aí chegaram os policiais militares, o Sobral só está preso, levar o seu preso para Brasília. Ele obrigou os soldados a levarem ele à força. Ele falou assim, daqui ninguém me tira, eu não vou sair daqui. Por mais que tenha flertado com um ou outro momento autoritário, é alguém que teve uns atos de coragem que nós precisamos falar mais dessas pessoas. Porque é muito interessante a história, como acontece depois, né? Você sabe, você conhece muitos anos 30, ele praticamente se colocou como advogado do Prestes. Ele chegava na cadeia e disse, olha, sou seu advogado, você tem uma audiência. Prestes não recebia, ele falava, você não, você é um representante da igreja, você é alguém que eu não quero nem conversar com você. Aí o Sobral ouvia, ok, mas nós temos audiência tal dia, no Tribunal de Justiça Nacional, nós vamos lá. Depois eles ficaram amigos, e quando, com a anistia, no início dos anos 80, quando Prestes recebe o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, quem entrega o título é Sobral Pinto. É uma história muito bonita, né? Uma história desses personagens se encontrando no final. Ele que vai Bom, buscar a Anitta Leocádio Prestes na Alemanha, né? isso Bebê. é uma situação, fascinante, né? É um Sim. personagem fascinante, né? Uma pessoa, aquela argumentação, eu leio em sala de aula até hoje, o habeas corpus da Lei de Proteção dos Animais, em prol de Harry Berger, Exato. é uma peça que eu leio em sala de aula. Meus alunos ficam arrepiados com a maneira como ele constrói aquela argumentação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que essa história dos advogados precisa ser resgatada, de muitos advogados, porque é um dado que a gente valoriza muito as carreiras públicas hoje e esquece dessa importância da advocacia. E aí nós temos essas figuras interessantes, marginais que você coloca, assim, que são marginais. Juristas críticos ao regime nesse período são juristas marginais. Tem um personagem muito interessante que virou constituinte depois também, Plínio de Arruda Sampaio. Foi um grande constituinte e foi membro do Ministério Público de Anistia. Mas são figuras que são realmente marginais. Eu te diria que o mainstream era a adesão ou a zona cinzenta indeterminada. Eu acho que essa... Deu uma cortada aí, Tiago, na minha Deu, mas a fala? gente conseguiu pegar, a voz ficou. Deu para pegar? Você deu uma congeladinha, imaginei que fosse isso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a regra não era a transgressão. Mas tem um dado que a gente tem que investigar também, que é um dado dos anos 70, que é um dado, você falou do Roberto Lira, o Lira foi um cara importantíssimo, filho de um advogado criminalista no Rio de Janeiro, propensões artísticas, e que plantou essa semente. Né? Nós estamos lançando agora o livro dos 30 anos de Direito Fechado na Rua. Vai ter... Acho que cortou de novo, não? Tá travada a câmera aqui, mas a gente te escuta. Estão me escutando? Voltou, Tá, agora beleza. voltou. É a minha internet. Tá. Bom, e aí nós temos também Luiz Alberto Vará. Luiz Alberto Vará, você conhece, é um professor argentino. Eu tive o privilégio de ter conhecido ele como um aluno e como colega. Eu fui aluno dele no mestrado em Florianópolis e depois foi colega meu na UNB, que ele passou um tempo na UNB como professor.
Então, eu tive essa felicidade de conviver com ele nessas duas condições. E pessoas próximas a ele, especialmente o Albano Pepe, já falecido, um personagem importante, né, na história dos cursos jurídicos brasileiros, me disse mais de uma vez que Vará foi muito perseguido pela ditadura argentina e que teve que voltar uma vez para a Argentina durante a ditadura militar e correu risco quando voltou. E Vará começa a trabalhar nos anos 70 com direito e semiótica, depois vai para o direito e psicanálise, depois vai para o direito e cinema. Então, qual é a relação dessa produção crítica do Vará com os regimes militares no Brasil e na Argentina? Essa é a época da Operação Condor. Eu acho que é um lado do Vará que a gente tem que investigar também. De qualquer maneira, eu acho essa uma pesquisa muito promissora. Investigar, procurar juristas críticos nessa época. A própria trajetória do Raimundo Faoro, as conferências da OAB, dos advogados pela Constituinte, também merecem muito ser investigado. Mas eu digo, não é fácil achar, especialmente nos anos 70, juristas críticos ao regime. Muito bem. Mais uma pergunta, Cristiano, para os nossos ouvintes aí que eventualmente não saibam, além de professor da UNB, você é procurador do trabalho, né? E tem uma experiência aí de trabalho na área trabalhista. A gente tem pessoal do direito do trabalho que nos acompanha aqui também. Sim, claro. E eu queria que Tem você pouco tempo, eu estou só há 27 anos. Só, começou agora, né? Tá. Então, já que você começou agora, você pode falar assim de sopetão. Eu quero que você explique um pouquinho mais para a gente o que é o novo sindicalismo em comparação ao velho sindicalismo. Você já falou da importância das greves de 78, né? Mas como que isso se conecta com o antigo sistema da CLT de unicidade sindical e controle pelo Estado? E como que isso vai se alterando e criando uma nova lógica sindical no Brasil? Sim. Muito importante essa pergunta. Bem lembrado, viu, Tiago? Porque a gente passa batido por esses termos. Olha só, como você sabe, nos anos 30 e 40 se estabelece esse sistema, né, que começa administrativo, né, no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, depois se expande para a Justiça do Trabalho, que nasce como Justiça Administrativa, em 46 é constitucionalizada como ramo do Judiciário, que envolve um sistema de proteção. É um sistema que envolve um Ministério do Trabalho, tribunais do trabalho com representação classista, mas principalmente envolve também um tipo de controle. Todo sindicato, para existir, tinha que ter a carta sindical, que era normalmente pendurada na sede do sindicato, e ela era assinada pelo ministro do Trabalho. E só um sindicato, é assim até hoje, podia ter representação na base territorial. Então, eu não poderia ter como eu não posso ter, dois sindicatos de professores em Curitiba. Eu posso ter um sindicato. Eu posso ter um sindicato em Curitiba, um sindicato em Ponta Grossa, um sindicato em Paranaguá, um sindicato em Londrina. Posso ter uma federação, posso ter uma confederação, mas sempre uma. Isso é uma forma de controle, porque isso significa dizer que um sindicato só existe se o Estado autorizar. Claro que há defensores que dizem que se não fosse assim, os sindicatos jamais se organizariam. Tem um ponto, se você não tivesse uma estrutura estatal, os sindicatos não conseguiriam, talvez, se contrapor ao poder econômico da classe patronal. Então, teve um dado importante que estabelecia também um financiamento obrigatório só para esse sindicato. O problema é que isso gera o quê? Gera uma certa elite sindical que, em muitos casos, se afasta da base e vira uma espécie de plutocracia sindical. Não aconteceu em todos os casos, é importante frisar, mas em alguns casos aconteceu. Então, o que acontece? Você tinha durante muitos anos essa estrutura. E isso não foi tocado pelo regime militar, isso foi mantido. Quando surgem essas novas lideranças sindicais, são operários nesse cinturão de indústrias em torno de São Paulo. Percebam que era uma época quase de pleno emprego no Brasil. Você tinha milhares de trabalhadores, antes da automação, antes de formas de flexibilização. O modelo fordista ele tem essa característica. Se, por um lado, ele é opressivo, porque é uma instituição
de controle, ele também permite que os trabalhadores estejam juntos. Então, as fábricas eram grandes barris de pólvora. É dentro das fábricas que surge a solidariedade do ABC. Então, eu recomendo muito um livro do Ricardo Antunes, que é um grande sociólogo da Unicamp, que é A Rebeldia no Trabalho, as greves no ABC 78-80. Ele conta todas as técnicas, como se fazia para se organizar, e começa a surgir, nesse contexto, dirigentes sindicais que começam a se opor à unicidade sindical e à necessidade de aprovação do registro pelo Ministério do Trabalho. Então, se a gente, vamos reler ali o primeiro ponto da Carta da CONCLAT, a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que foi, inclusive, que aprovou a criação da CUT. A CUT, por muito tempo, foi a porta-voz dessa modernização, essa demanda por modernização. E o que diz? Vamos ler de novo o primeiro ponto da Carta. Reivindicação. Elaboração de uma Constituição que garanta os direitos fundamentais da classe trabalhadora, trabalho produtivo, prática efetiva de direitos civis e políticos e liberdades democráticas, e aqui, plena liberdade sindical, inclusive o direito de greve amplo e restrito. Porque junto com a atividade sindical veio, você sabe, o Código Penal dizia que era crime fazer greve. E era uma coisa muito curiosa, porque a Constituição de 46 dava o direito de greve nos termos que a lei estabelecer. A lei nunca foi aprovada, nunca foi promulgada. E tem uma decisão do Supremo, interessante, dos anos 50, que diz que, como a lei não existe, foi recepcionado o Código Penal, então continua sendo crime fazer greve. Então, é como se o Código valesse mais que a Constituição. Quem escreve, você que gosta de história dos juristas, quem escreve um artigo sobre a greve criminosa, esse é o título do artigo, nos anos 50, na revista Forense? Carlos Medeiros Silva, um dos Sempre ele, está principais sempre por juristas ali. do regime militar. Então, a gente percebe que tem uma circulação aí de um constitucionalismo autoritário. Então, o novo sindicalismo é esse sindicalismo que surge no final dos anos 70 nas grandes cidades, que se coloca contra esse modelo. E a gente vai ver na aula que vem que esse modelo foi parcialmente modificado e parcialmente mantido em 88. Nós temos a liberdade sindical, mas ainda temos a unicidade sindical. Então, é um modelo que alguma parte, digamos que uma parcela desse modelo continua chegando até nós. Muito bem, muito bem. Minha última pergunta para a gente ir para o público é a seguinte. Cristiano, e aí também tem relação com a aula passada, tá? Como se davam as conexões, relações ou disputas de jurisdição entre o Supremo Tribunal Federal e o TSM, o Tribunal Superior Militar? Há casos interessantíssimos. Havia casos, isso aliás outra pesquisa que vale a pena fazer, porque o STM teve algumas composições que se colocavam contra algumas decisões do regime. Tinha o Peri Bevilacqua. Peri Bevilacqua foi um general que apoiou o golpe, mas depois se colocou contra essas medidas mais repressivas. E ele foi praticamente expulso do STM. Tem um livro do Renato Lemos sobre ele, que é muito interessante, que dá esse perfil. Quer dizer, algum que era general de exército e começava a colocar limites. E aí tem uma questão que é muito interessante, que é essa questão de que se juridicizar a repressão abre alguma alternativa de liberdade ou não. Qual o perigo dessa pergunta? Que eu posso, de certo modo, legitimar o regime, se eu resolvo usar as mesmas armas dele, se eu resolvo reconhecer que a jurisdição existe e que ela é minimamente neutra. Por outro lado, de fato, muitos advogados conseguiram salvar pessoas com base em habeas corpus. Tem um caso que eu estudei num artigo, vou continuar essa pesquisa. É um caso fascinante, que passou pelo STM e pelo STF, que é o seguinte caso. No norte de Minas Gerais, um proprietário rural, assim que saiu a notícia do golpe,
Saiu, como a gente viu, como se fosse uma revolução. Então, ele falou assim, é uma revolução. E ele aproveitou essa revolução para fazer uma emboscada de um líder sindical de trabalhadores rurais e deu tiros nas costas, matou esse trabalhador pelas costas, na frente da fazenda dele. Com matéria de defesa, ele arguiu um excludente de culpabilidade, dizendo, não era um direito normal, era um direito revolucionário. Ali ele era o inimigo que eu podia matar. Isso é matéria de defesa. E o STM quase que acolhe essa matéria de defesa, por poucos votos. E o caso vai ao Supremo. E é muito interessante a gente ver o que o Supremo faz. São detalhes muito específicos para a gente explicar aqui. Mas, basicamente, quem salva a história é Vitor Nunes Leal. Ele dá um jeito de manter a condenação por outros fundamentos para evitar a absolvição. Então, é um caso extremo, mas que teve uma construção conceitual do direito penal hiper, assim, digamos, sofisticada. Adiantou muito? Não, porque o governador de Minas Gerais perdoou esses criminosos. Mas esse caso mostra o quê? Esse caso mostra essa dinâmica do excepcional e do regular, do revolucionário e do normal. E mostrava ali como, muitas vezes, o Supremo tentava ajustar a decisão do STM sem desautorizá-lo. Porque fazia parte do jogo do STF também aceitar a institucionalidade. Uma tensão similar a gente encontra entre o Supremo e o TSE, em questão eleitoral. Muitas questões também iam do TSE para o Supremo e havia alguma tensão também, digamos, interna. Essa história do judiciário do regime é uma história sempre muito complexa. Ela não tem nem bandidos, nem mocinhos, nem heróis, nem vilões. Tem seres humanos com as suas circunstâncias, com algumas vezes nos surpreendemos com algumas trajetórias, outras vezes não, mas ela é muito mais intrincada do que parece. Muito bem, muito obrigado, professor. Vamos ter uma pergunta do público. Aqui a nossa querida Heloísa Câmara tem uma pergunta, Cristiano, claro, que é a seguinte. Eu gostaria de saber se a ênfase em uma nova Constituição como necessária à democracia tem relação com nossa estrutura legalista, que toda mudança de regime tem uma mudança de Constituição. De onde vem essa relação? Eu acredito que tem, sim. Eu até falei isso, né, na aula passada. Eu acho que a história constitucional brasileira é um microcosmo, é um laboratório fascinante. Eu acho que tem a ver com uma tradição bacharelesca que vem de Coimbra, né? Eu gosto muito daquela tese. Eu não sou oitocentista, não sou especialista do 19, mas eu gosto muito da tese do Zé Murilo de Carvalho, lá na Construção da Ordem, no Teatro de Sombras. Aquela tese de que a unidade dependeu muito de uma forma de pensar que tem a ver com a elite local ter estudado na mesma faculdade de Direito, na mesma universidade. Ou seja, aquele saber da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ele forja uma espécie de caldo comum de categorias e conceitos que acabou sendo fundamental na ação política e que tem consequências jurídicas, né? Consequências, digamos, constitucionais. O fato de nós termos criado, não termos tido faculdades anteriores, temos criado os cursos de direito em primeiro lugar, também tem a ver com isso. E eu acho que vem um pouco dessas alternâncias marcadas pela influência dos juristas. E há uma também, especialmente no 19 e especialmente nas primeiras décadas, até 46, elite política e elite jurídica estão muito próximas, né? E que cursos jurídicos existiam nos anos 30, 40? Alguém era formado em direito. Então, você tem uma assembleia de juristas, você tem uma elite de juristas, e você termina o regime Vargas, você precisa resolver isso juridicamente. Se você precisa institucionalizar a Revolução de 30, tem que fazer isso juridicamente. Então, tem muito a ver para mim com essa participação constante dos juristas e essa permeabilidade com a classe política, militar e a resistência. A meu ver, pelo fato de ter existido
democratização do movimento estudantil, ter existido advogados comprometidos com os direitos e liberdades, e eles vão se manifestar pela linguagem que eles conhecem, que é pedir uma Constituição. Então, a meu ver, quando essa ideia chega nos anos 60 e 70, ela já chega dessa tradição. Mas uma tradição, como a gente sempre sabe, inventada e adaptada. A mesma ideia de que um regime precisa se institucionalizar de forma autoritária serve àqueles que querem resistir isso aí, mas usam uma espécie de idioma comum, que é o idioma constitucional. Então, para mim, tem a ver com essas origens. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma pergunta depois, acho que eu vou fazer na aula sobre a Constituinte, que é saber o quão nova é essa nossa Constituição de 88 com relação às anteriores, porque me parece que tem uma infraestrutura da de 34 que vai se reproduzindo automaticamente durante quase todo o século XX. Mas aí a gente conversa Tem sobre... muitas continuidades. Muitas continuidades. Muito bem, muito bem. Para então encerrar e a gente ir para as nossas sugestões posteriormente, Cristiano, uma ultimíssima pergunta, que é... Mas eu não estou com pressa, eu posso responder. Não vou sair daqui correndo de casa. Então, tá? Estamos em paz. Então, eu vou pegar aqui, ó, o Gabriel Link de Paula acabou de mandar uma pergunta aqui, ó. O período entre as décadas de 70 e 90 foi marcado por revoluções e movimentos populares de grande porte em todo o mundo. Para citar os mais famosos, todas as manifestações de 68, seguidas pela Revolução dos Cravos de Portugal, o fim das ditaduras na América Latina e depois o colapso do Pacto de Varsóvia. Como os eventos no Brasil se inserem nesse clima mais geral? Você consegue enquadrá-lo como parte de um movimento generalizante ou você vê uma especificidade muito grande no nosso cenário, Cristiano? Eu tenho dúvida se havia esse clima geral. Esse que é o ponto. Eu não sei. 68 é vivido de modos muito diferentes em alguns lugares. Se a gente pega, por exemplo, vamos pegar o que poderia nos influenciar? Nos influenciou o fim dos regimes autoritários do pós-guerra. Teve o fim do regime militar grego, influenciou menos, mas o que nos influenciou muito? O fim do franquismo e o fim do salazarismo. Os dois acabam de jeitos muito diferentes. Nós temos em Portugal uma revolução feita por estratos intermediários do exército, especialmente pelo trauma da luta colonial, muito dura em Angola e Moçambique. Então, você tem uma influência marxista muito grande e um tecido social que se expande pelo desgaste do regime e pelo trauma das batalhas, das guerras coloniais. Na Espanha, você tem um regime que conseguiu estabelecer a própria transição. O rei Juan Carlos é uma cria de Franco. Franco criou o rei Juan Carlos. Claro que o rei Juan Carlos conseguiu, depois de 81, numa tentativa de golpe, uma quartelada muito mal feita, ele conseguiu se colocar como defensor da democracia e isso deu uma legitimidade para ele, da qual a casa lá de Bourbon goza até hoje. Mas foi uma estrutura muito diferente. A Espanha teve uma transição, teve uma lei de anistia apoiada pelos comunistas, pelos socialistas, por todo mundo. Teve muitos pactos de conciliação. Mesmo Portugal teve uma espécie de contra-revolução depois. A Revolução de 74 não conseguiu se institucionalizar. Esse é um dado importante. A Revolução de 74 foi um movimento lindo. E falando de dicas cinematográficas aqui, indico muito o filme Capitães de Abril. Não sei se você conhece esse filme. Da Maria de Medeiros, que é um filme que mostra essa movimentação da Revolução Portuguesa. Mas o pós-74 é um processo de normalização da Revolução. Ainda que tem o PREC, né? Um período que beira uma revolução comunista que é discutida em Portugal, né? Mas não se institucionalizou, né? Ela vai sendo normalizada. Né? Ela vai sendo normalizada e há o ingresso de Portugal na Comunidade Econômica Europeia. Então, eu não sei se existia esse clima geral. Talvez essa coisa de analisar historicamente, a gente acaba prestando atenção no detalhe, né? Eu não sei se, por exemplo, a Itália viveu uma guerra civil de baixa intensidade, mas ela não viveu, digamos, um momento revolucionário. O Partido Comunista Italiano, que já não era revolucionário, nunca nem chegou no poder. Todas as barreiras foram feitas para que ele não chegasse no poder. O mais 68 da França também não gerou. Gerou o presidente da República, que era o Valéry Giscard d'Estaing, que era também de direita. Então, eu acho que cada lugar reage
a esse quadro de mudança de uma forma. A gente tem uma mudança cultural evidente, papel da mulher, sexualidade, a geração do baby boom, mas ela é vivida de formas diferentes em lugares diferentes. No caso do Brasil, o que eu vejo? Eu vejo uma coisa muito interessante, assim, que recomendo aqui um livro organizado pela Maria Rita Kell e pelo Eugênio Butti. O que isso tem a ver? O livro chama Videologias, da editora Boitempo. Ou seja, em tese, o livro fala mais sobre televisão. O Eugênio Butti foi da EBC, a Maria Rita Kell, uma psicanalista. Mas tem um texto do Eugênio Butti que é brilhante nesse livro. Se chama A Televisão na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. É uma citação ao artigo do Benjamin, né, sobre a reprodutibilidade técnica. Mas qual é a análise que o Butti faz ali? Ele fala que a Globo, nos anos 70, é a prova encarnada da ambivalência do regime militar brasileiro e do fato das coisas nunca serem muito preto no branco. Por quê? Você pega o jornalismo da Globo, é um jornalismo faixa branca, é um jornalismo, assim, servil ao regime militar. Existe correspondência entre o departamento de jornalismo e os generais. Era uma espécie de diário oficial do regime, o Jornal Nacional. Mas, ao mesmo tempo, havia redatores de novelas e casos especiais, que eram de teleteatro, que eram comunistas. Havia uma presença de elementos culturais novos nas telenovelas. Então, a Globo ela era uma espécie ela tinha duas faces. E ela precisava dessas duas faces. Por um lado, ela acompanha a modernização de costumes, novas formas familiares, novas formas de relações interpessoais, novos dramas urbanos. Por outro lado, ela tem que ser fiel ao regime militar. E isso se mostra na própria cobertura da Globo das diretas, né? Que começa negando, depois acaba assumindo. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Para mostrar que nem sempre a transformação cultural tem repercussão política. Isso é uma grande frustração da geração de 68. A geração que, né, muitas vezes foi para um confronto, essa geração termina com Bettino Craxi na Itália e depois com Silvio Berlusconi. Então, até hoje você tem representantes dessa geração que comentam isso. A gente pode dizer no Brasil, né? Você lutou que glorifica o general Ustra. Então, eu quero dizer o que com isso? Quero dizer que há tempos diferentes da mudança cultural e da mudança política. Então, eu não sei se eu vejo esse clima. Eu vejo uma transformação que vai sendo vivida de formas diferentes, em contextos diferentes. Muito bem, professor, muito obrigado. Uma pergunta aqui da Maria Celina Gordilho é a seguinte, Cristiano. Professor, em que a transição, do jeito que foi realizada, impacta o modo como a ditadura é percebida atualmente? E aí eu já adiciono uma segunda questão no bojo dessa. Justiça de transição. O que é? Onde come? Como vive? E mais, o Brasil teve justiça de transição, Cristiano? Bom, primeiro, respondendo a pergunta da Celina. A Celina é estudante de doutorado aqui, eu falei até da dissertação dela na aula passada. Eu acho que a maneira como a transição foi feita impacta, sim, hoje, muito. O primeiro impacto é essa situação do Brasil de muita dificuldade em rever o seu passado autoritário. Então, o fato da transição ter sido controlada pelo regime, principalmente não ter havido nenhum tipo de julgamento de crimes contra a humanidade, transforma o Brasil num país que é um dos campeões mundiais da tortura. E relativiza muito esse argumento que o regime aqui foi menos duro que em outros lugares. Evidentemente, no Chile, principalmente na Argentina, teve muito mais mortos que aqui. Agora, quantos que a polícia mata hoje no Chile e na Argentina, e quantos que ela tortura no Chile e na Argentina, e quanto que tortura aqui? Nós vivemos num contexto histórico. A impunidade das nossas polícias tem a ver com o nosso sistema de segurança pública. Uma polícia militarizada,
com poucos controles. E a gente sabe, uma das coisas que foi um fator de muita continuidade no regime, na Constituição atual, foi a estrutura das Forças Armadas e das polícias. Não há praticamente nenhuma mudança nesse contexto. Então, impacta muito, e impacta no sentido muito negativo, no sentido assim de não, eu não tenho nem tanta, percebam, eu não tenho tanta, digamos, tanta insistência nos julgamentos criminais contra torturadores. Eu acho que era importante que eles fossem julgados, sim, mas eu não dou tanta ênfase importante a gente julgar e condenar. Mas é a questão de rever, é a questão de revisitar, de reanalisar, de trazer à tona os abusos que foram cometidos. Não fizemos isso e pagamos um preço muito alto por isso. Justiça de transição, isso é uma história muito interessante. É um campo hoje. Justiça de transição se institucionalizou como um campo do conhecimento. Você tem revistas, você tem congressos, você tem uma bibliografia básica, você tem obras de referência. Como prática, ela surge num contexto muito específico, que é o contexto do fim dos regimes comunistas. Quando terminam os regimes do leste europeu, politólogos e juristas, muitos americanos, europeus, vão ao leste e eles precisam dar conta da grande dificuldade que é como é que você vai incorporar na vida política pós-queda do muro todo um grupo enorme de políticos e funcionários que eram fiéis ao regime. Então, a justiça de transição primeiro surge como uma tentativa de estabelecer alguns procedimentos na passagem do autoritarismo para a democracia, mas percebam, para uma democracia liberal. Então, a justiça de transição ela tem um componente liberal muito forte, um componente de pensar a democracia, digamos, do Estado de Direito como um único regime possível. E ela tem uma ideia ainda muito também presa a esse contexto do leste europeu. E ela tem muito no seu início uma ideia de conciliação e uma ideia de transição também pelo alto. Mesmo o caso da África do Sul, que é um caso muito citado. A África do Sul, um regime brutal, violentíssimo, e que, por meio de negociação, se estabelece uma Constituição provisória, e isso é interessante. Ao mesmo tempo que se faz uma Constituinte, se faz uma Comissão da Verdade e de Reconciliação. Mas a comissão tem reconciliação no nome. E ela é muito, muito informada por um líder religioso que é Desmond Tutu. Houve todo digamos assim, houve um fascínio pelos trabalhos da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul nos anos 90, porque eles fizeram sessões públicas, televisionadas, transmitidas, e tinha um procedimento interessante, que era o procedimento de que alguns perpetradores de violações ganhavam anistia apenas se contassem a história, apenas se fossem sinceros e contassem o que aconteceu. Havia um comitê de anistia dentro da Comissão da Verdade. Então, no começo, pareceu o modelo ideal, na medida que não era uma anistia ampla e na medida que permitia, digamos, um trabalho público, um luto público e um trabalho público da informação. O que se sabe hoje é que ela também é muito influenciada por uma ideia de reconciliação, por uma ideia religiosa de restauração de laços. Tem um belíssimo texto do Derrida. O Derrida assistiu alguns julgamentos, algumas sessões da comissão. Está num livro chamado Pensar a Deconstrução, que é organizado pelo Evandro Nascimento, que é um grande derridiano brasileiro. E Derrida disse que teve contato com a mãe de um militante da oposição que foi morto pelo regime. E ela fala assim: ninguém pode perdoar o que foi feito com meu filho. Só eu posso perdoar. E eu não perdoo. Então não adianta fazer todo esse trabalho que, para mim, vai dar na mesma. Eu quero dizer com isso o quê? Também existem limites da experiência da África do Sul, que é interessante. Eles saíram de um regime violentíssimo para um regime digamos, de igualdade racial, mas que, por exemplo, hoje é muito criticado porque não se concretizou
em igualdade econômica. Existem hoje, até hoje, lugares em que cidadãos negros não entram na África do Sul. Existe um apartheid, digamos, dissimulado. Além disso, as condições econômicas da população negra são muito piores que as dos brancos. Então, o que a gente está pensando hoje é que ainda foram muito tímidos esforços de transição. A justiça de transição, na definição canônica, seria a série de procedimentos no fim do autoritarismo que envolvem, normalmente, a criação de uma comissão da verdade, normalmente processos de reparação, normalmente punição de perpetradores de violações de direitos humanos e reformas institucionais. Esse é o, digamos, o arcabouço da justiça de transição. Existem muitos livros sobre isso. Uma autora que é uma argentina radicada em Nova York, chamada Ruth Teitl, é uma autora pioneira nesse campo. Existem vários outros. Mas o que eu quero dizer só quanto a isso é a sua pergunta. O Brasil fez uma justiça de transição. É errado dizer que o Brasil não teve procedimento de transição. Teve. E eu, sinceramente, eu não sou tão, assim, não acho que outros lugares foram tão melhores que o Brasil em relação a isso. O Brasil privilegiou o aspecto da reparação. Então, nós tivemos duas comissões importantes, que é a Comissão de Mortos Desaparecidos e a Comissão de Anistia, que são comissões criadas pela Constituição, que estabeleceram formas de reparação. Nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, e tivemos várias comissões estaduais, setoriais da verdade. Algo foi feito, mas a comissão acabou... Eu inclusive, acho que a comissão... Eu sou muito crítico um pouco que a Comissão Nacional da Verdade possibilitou. Porque, se você analisar a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela tem, em 3 momentos, a palavra reconciliação. Você não encontra essa palavra na Constituição. A Constituição é mais radical que a lei da Comissão Nacional da Verdade. A Constituição, no seu artigo 8º das disposições transitórias, reconhece a prática de atos de exceção. Determina que se faça reparação por atos de exceção. Você sabe como é que foi feita a lei da Comissão da Verdade? A partir do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, do governo Lula, se cria uma comissão que tinha representantes do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, que era o Ministério de Direitos Humanos, e do Ministério da Defesa. Então, o projeto de lei que foi ao Congresso, que se transformou em lei, ele foi também redigido por militares. Daí a ênfase na reconciliação. E a Comissão Nacional da Verdade, muito embora houvesse comissionados muito dedicados, ela não avançou muita coisa em relação ao que nós tínhamos antes. E mesmo assim ela justifica uma série de medidas revanchistas recentemente. Mas eu quero dizer, a Comissão de Anistia fez muita coisa, as comissões setoriais da verdade fizeram muita coisa. Nós tivemos a nossa justiça de transição. Agora ela enfrenta o seu maior desafio. A Comissão de Anistia hoje é ocupada por pessoas que não reconhecem atos de exceção. Ela é ocupada por pessoas que chamam as pessoas que resistiam como de terroristas. Então, a Comissão de Anistia hoje ela não é uma comissão mais, ela é um órgão totalmente aparelhado. Mas nós temos uma experiência de justiça de transição, sim, a meu ver. Em 46, depois do Estado Novo, houve também uma tentativa, né, Cristiano? Mas que não foi para frente, né? Foi rapidamente esfriada, né? Você tem algumas informações sobre isso? Sim, porque a anistia de 46 tem uma tese interessantíssima, porque a anistia de 46 ela acabou pegando mais os funcionários grevistas demitidos, né? E ela não teve uma anistia política em 46. O que teve de interessante foi o seguinte: em 61, o Jango faz um decreto que, pela primeira vez, permite o retorno dos militares que haviam sido punidos da época da intentona ao quadro das Forças Armadas. E isso gera uma série de questionamentos e uma certa inquietação, mas aí quando vem o regime militar vai mudando essas normas, vai editando novos decretos e o Supremo vai inclusive permitindo essas alterações, porque havia uma dificuldade muito grande, como tem até hoje nas forças, na reparação para militares. Esse é um dado interessante. Você sabe que, ao que parece, assim que foi feito o golpe de 64, foram punidos cerca de 7.000 militares.
havia um grupo grande de militares nacionalistas e eles foram punidos. E esses, quando nós estávamos na Comissão de Anistia, mesmo antes, eu entrei em 2012, saí em 2016, era uma dificuldade muito grande você conseguir implantar uma reparação a um militar punido, porque as forças tinham muita dificuldade em dar essa reparação. Então, o que eu quero dizer é que nós temos as nossas interdições. E o fantasma da intentona estava sempre nessas então, em relação à década de 40. Era muito forte ainda o fantasma da intentona. Muito bem, muito bem. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. O problema da intentona. A intentona, ela basicamente é um dos eventos que foi, como se diz, uma intentona, falhou, mas que deixou uma longuíssima duração na estrutura política brasileira, né? O anticomunismo das Forças Armadas tem origem ali e nunca mais saiu. Ali. Né? E no meio militar muito forte. Inclusive, tanto que, acho que ano passado, o Vilas Boas fez uma tuitada de um texto comemorando o fim da intentona, né? O combate, relembrando aqueles que foram contra e tal, né? E eu acho que isso para mim tem muito a ver com essas dificuldades de implantação das anistias nesse período imediatamente posterior. Vou fazer uma propaganda de uma tese aqui. Rafael Peixoto. Se for a do Rafael Peixoto, era a minha indicação. A tese dele. Bom, eu tenho uma participação nisso, né? Você é orientador. E lembrando que ele ficou 1 ano em Firenze fazendo pesquisa em fontes. Ele fez um trabalho exaustivo, a tese belíssima. E essa tese, ele mostra, a tese toda dele é centrada nessa anistia de 61. O que é interessante é que não era o nosso projeto original. O projeto original era falar de 46. Sabe que a dissertação de mestrado dele foi sobre o Tribunal de Segurança Nacional, os anos 30. Então a gente pensou assim, então vamos para os anos 40. Mas na pesquisa dele, ele se deparou com 61. E 61 é uma espécie de prisma, porque se projeta para o passado e para o futuro. Então, eu acho que ali é um caso que vale a pena estudar e é uma tese que foi muito, muito profunda em relação a esse tema. Muito bem, muito bem. Bom, já chegamos aí a 1h45 de aula, Cristiano. Acho que a gente conseguiu cumprir bem aí o nosso objetivo de apresentar boa parte dos elementos aí dessa parte da distensão do regime militar. E aí vamos para as sugestões de textos, indicações que você queira passar para os nossos ouvintes, os nossos estudantes. Eu vou, como disse, indicar essa tese do Rafael Peixoto. Rafael, esse que também já gravou um Salve Melhor Juízo com a gente, chamado Entre Impunidade e Repressão, a anistia de 1961 na história constitucional brasileira. No Salve Melhor Juízo que ele gravou com a gente, inclusive, ele conta um pouco dessa história dessa tese, né? 1961, que é um ano muito curioso, porque é o ano da campanha da legalidade, né? O ano de muitas tensões políticas, né? Enfim, renúncia do Jânio Quadros e assim por diante. Então, essa fica aí uma bela indicação para, sobretudo, pegar e compreender um pouquinho dessa longa duração. E você, Cristiano, o que você nos indica e nos sugere? Bom, primeiro, no panorama histórico, eu sugiro muito esse livro do Éder Sader, Quando Novos Atores Entraram em Cena. É da Quase Terra, se não me engano. Ele teve algumas reedições, não é tão fácil de achar, mas é um livro muito importante. Tem um professor, que acho que ele é até paranaense, porque ele foi da Federal do Paraná e ele está na USP, chamado Marcos Napolitano. Ele é um historiador contemporâneo que tem textos muito bons sobre esse período. A história do regime militar dele é muito boa, publicado pela editora Contexto. Isso, é bom, é um livro de introdução. Ele tem alguns outros também, inclusive ele tem um bom livro sobre o cinema no regime militar. Recomendo também o volume 4 e o volume 5 da coleção organizada pela Lucília Delgado e pelo Jorge Ferreira, que é a História do Brasil República, da Seleção Brasileira. O 4 pega o regime militar e o 5 pega a transição. Está muito bom o 5. Né? Consegue pegar toda essa dinâmica. Esse é o 4, exatamente, é o tempo da ditadura. Aí já tem o 5, que é o que fala da abertura, né? Da Constituinte, da transição,
das estratégias de conciliação. Vou, de novo, indicar o livro do Leonardo Barbosa, porque também fala disso de uma forma, né, tem uma parte muito grande sobre a parte da Constituinte, que eu acho que vale a pena falar. Por hora, eu gosto muito dos anos 80 de pegar relatos de políticos e jornalistas que pegam muito o calor do momento. Tem a autobiografia do Fernando Lira, tem o livro do Carlos Chagas, que foi um grande jornalista político. Tem muitos livros meio de ocasião. Tem um livro muito interessante sobre os anos 80, que é organizado pela Samantha Quadrat, chamado Não Foi Tempo Perdido, os anos 80 em debate, que ela traz um pouco dessa dimensão. Tem alguns livros muito interessantes sobre MPB e rock brasileiro e teatro nos anos 80. É uma cena muito forte. Mas, de qualquer maneira, como eu tinha comentado contigo, eu topo preparar uma bibliografia sobre esses temas. Tem a tese da Maria Pia Guerra, que já participou do seu podcast. Já né? participou do curso aqui. A tese dela sobre... É um caso fascinante. É sobre a expulsão de um padre. Não sei se ela contou esse caso. O padre era um padre italiano chamado Vito Miracapilo. Era um padre que tinha uma diocese no interior de Pernambuco. Aí ele resolve não rezar a missa no dia 7 de setembro. Aí perguntaram por quê? Porque o Brasil não é um país independente. E aí ele recebe um processo e ele é expulso do Brasil. Como estrangeiro, ele é expulso. O Estatuto dos Estrangeiros, que é do contexto. Né? E ele entra como mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal. Então, a tese dela chama O Padre e a Pátria. Tenta ver um pouco como é que o Supremo reagiu, como o Ministério da Justiça reagiu. Mostra assim, reproduz muito bem o clima das discussões da época. Nos mostra o Supremo, que é muito diferente do Supremo atual, né? Não um Supremo tão atuante, mas um Supremo que, de algum modo, tende a concordar com os atos da ditadura. Então, é uma tese que eu recomendo, que pega um período que eu acho um período fascinante, esse período que é do final dos anos 70 e início dos anos 80. Muita coisa acontecendo ali. Então, acho que isso a gente tem um material rico sobre isso. Mas, como eu falei para você, vamos acho ter que uma até bibliografia. Para organizar melhor isso, eu vou fazer uma bibliografia e uma filmografia. Opa, melhor ainda. A filmografia eu acho importante. Ela situa um pouco, tem coisas muito interessantes cinematográficas dessa época. Ótimo. Aí a gente prepara para a próxima. Ótimo. Muito bem, então eu queria, com isso, agradecer imensamente a disponibilidade, a aula do professor Cristiano Paixão. Sou seu fã, Cristiano, gosto muito das suas abordagens, dos seus textos, e para mim é um privilégio poder ter esse encontro, não só para os nossos ouvintes que acompanham, mas para mim também é uma aula particular, né? Então é um privilégio, fico muito feliz por isso tudo. E fica aí aberto, a gente vai, depois fechar a gravação, a gente vai se telefonar e vamos resolver a data para ter ainda o encontro específico sobre a Constituinte. Cristiano, então eu queria agradecer imensamente, deixar você fazer nossas últimas palavras e aí a gente vai para o tchau. Tá, para mim foi um prazer, Thiago, primeiro, porque você faz perguntas muito instigantes. Eu gosto muito das suas perguntas, elas não são nem um pouco, elas não são perguntas usuais, elas não são perguntas previsíveis. Eu gosto muito disso, porque exploram elementos inesperados do tema. As participações também do pessoal que está seguindo o curso são participações excelentes. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Eu espero poder fechar essa argumentação toda na próxima aula, quando a gente fala da Constituinte e das disputas. A gente viu disputas no regime militar, disputas na transição, vamos ver agora as disputas por significado e disputas conceituais na Constituinte, sobre a Constituinte. Esse é o nosso próximo tema. Muito bem. Agradeço, então. Rafael Matheus aqui colocou todas as nossas indicações já no chat. Muito obrigado, Rafael. Se puder depois enviar aquele e-mail ligeiro para a gente. Né? Cristiano, então, muito obrigado. A gente volta a conversar, então, ainda essa semana, provavelmente. A gente avisa vocês pelo e-mail dos matriculados ou pelo meu Twitter, tá bom? Combinado. Um abraço a todos. Obrigado, Cristiano, e até a próxima. Tchau, Grande abraço. Tchau.